Olá, irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje nós estamos sem transmissão, estamos com um problema na rede de internet, porém o nosso culto vai ficar gravado, então os irmãos que vão assistir esse culto, vão assisti-lo depois do horário do nosso culto aqui, mas de qualquer forma, para você que vai assistir, nós desejamos que esse culto abençoe você e a sua vida. Eu quero convidar você, meu irmão, que está aqui comigo, para nós nos colocarmos de pé. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus todo o seu cuidado, todo o seu amor conosco e a oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Mesmo numa noite fria, estamos aqui aquecidos pelo Espírito Santo para adorarmos ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. E na noite de hoje estamos aqui mais uma vez para glorificar o teu nome. Ó Pai, fala conosco, dá-nos a orientação que necessitamos à luz da sua palavra. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, para ouvir a voz do Senhor. Pai, também pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que cuide, ó Deus, de cada irmão que vai assistir esse culto através da transmissão daqui a pouco. E, ó Deus, visite cada lar também. Muito obrigado, ó Pai, pela bênção de poder desfrutar do teu cuidado a cada momento. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados, lembrando do nosso protocolo, e falando com os irmãos sobre o protocolo, a cidade teve uma mudança no protocolo, porém nós ainda vamos manter algumas exigências até que nos reunamos e possamos decidir como vamos fazer. Mas a máscara continua sendo obrigatória, se isso a cidade não mudou. A única coisa que mudou é a questão de ocupação de 70% para 100% da capacidade da igreja. Então nós vamos agora já começar a avançar e assim a gente vai continuar dando continuidade. Eu quero trazer algumas informações aos irmãos importantes, né? Próxima quarta-feira, note aí na sua agenda, você que vai assistir o culto daqui a pouco, guarde aí, próxima quarta-feira é aniversário, o culto de aniversário do nosso Ministério de Mulheres. Então a nossa MCM vai estar completando mais um ano de vida e nós teremos aqui um culto celebrativo ao Senhor, por ocasião do aniversário da nossa MCM, o que é uma bênção. Então, no próxima quarta, estaremos aqui celebrando ao Senhor por isso. Lembrando a todos os irmãos que o nosso jardim de oração continua acontecendo, quarta e domingo, às 18 horas, ali na sala 1, você pode estar participando e celebrando ali com os irmãos, orando, agradecendo a Deus. E na próxima sexta-feira, tem uma? A UNA está agendada normalmente às 17h30. Mensageiras e embaixadores estão de folga essa semana. Então, sexta-feira, somente a UNA, tá certo? Então, se você tem adolescentes, lembre ele de estar aqui às 17h30. E às 18h30, nós teremos aqui a primeira reunião com todo o voluntariado do nosso projeto Mãos que Abençoam, que vai começar no dia 2 de agosto. Quero pedir aos irmãos que estejam orando por isso, nosso projeto de reforço escolar e alfabetização. Esteja pedindo ao Senhor por isso, nas suas orações, para que Deus nos dê sabedoria. Já temos 50 crianças devidamente matriculadas e uma fila de espera também aí para próximas turmas que surgirão ao longo desse processo. Amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé e nós faremos uma leitura bíblica responsiva agora no Salmo 100. E logo depois da leitura, nós continuaremos de pé e iremos adorar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Salmo de número 100, nós vamos ler de maneira responsiva. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Vamos lá, deem graças. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Então vamos repetir juntos enquanto o Ministério de Louvor chega para cá. Vamos lá? Pois o Senhor é bom. Deixa o texto aí, meu filho, me ajuda. Isso, deixa o Patrick esperando você aí. Vamos lá. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Boa noite, queridos. Vamos adorar ao nosso Deus. A gente ainda não pode abraçar nosso irmão, mas olhe para o lado, olhe para trás, olhe para frente aí e diga como é bom andarmos unidos no amor de Jesus, que possamos permanecer, que é o amor de Deus que nos une e que nos faz irmãos. Então, declare aí para o seu irmão como é bom andar lado a lado com ele. Em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperarmos e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Peça ao Senhor para essa noite
noite sondar o seu coração. Se ele encontrar alguma coisa em seu coração que não agrade-o, que ele possa estar transformando o seu coração. Se tiver alguma coisa que te incomode, que não está te agradando e não agradando a Deus também, que é o principal, peça o Senhor para transformar o seu coração. Peça a Ele essa noite que Ele sonde o seu coração, para que Ele possa transformá-lo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me
com os irmãos, ó Pai, prestando culto, Pai, de louvor, de adoração ao Teu santo nome, Pai. Que esses louvores, Pai, que acabamos de cantar, Senhor Deus, que não fique só, Pai, nos louvores, mas que seja, Senhor, prática constante em nossas vidas, ó Pai. Que possamos estar aqui em união, amando o nosso irmão, perdoando, Pai amado, e também, Senhor, pedindo, Senhor Deus, que quebrante o nosso coração, transforme nosso ser, Pai amado, que nossas vidas possam ser, Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, Pai amado. Perdoa, Senhor Deus, nossas faltas, nossas falhas, ó Pai, mas que o Senhor possa ter também, Senhor, misericórdia, Pai, de todos nós, ó Pai. Carecemos do Teu amor, da Tua graça, Senhor Deus, carecemos de Ti a cada dia, Senhor. Fique conosco, Pai amado, continue, Senhor, falando aos nossos corações. Que possamos, Senhor, estar aqui, Senhor, sentindo a Tua presença, Pai, e louvando e Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos. Quero avisar os irmãos que a nossa transmissão voltou. Graças a Deus a internet resolveu ressuscitar. Então nós já estamos ao vivo com os irmãos que estão conosco através da transmissão do culto. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos o verso de número 21. Efésios, capítulo 5, verso de número 21. Texto que meditaremos na noite de hoje diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Na versão do João Ferreira de Almeida diz: sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Pai querido, ó Deus, estamos diante da palavra do Senhor e queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que abra o nosso entendimento para ouvir a voz do Teu Santo Espírito e compreendermos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com vocês sobre o tema sujeitai-vos. Tema esse que está na ordem direta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e, consequentemente, a cada um de nós cristãos, servos do Senhor. Essa ordem, ela é a segunda ordem numa conjunção de 4 ordens dada à igreja de Éfeso, que começa no preenchimento do Espírito Santo. E essa ordem dada pelo apóstolo Paulo, ela deriva, ela é o passo seguinte. Então imagine que há uma escada e que cada cristão precisa se preparar, porque ele está levando a igreja a compreender aquilo que ele vai ensinar daqui a pouco, que é a armadura espiritual. Então, para tomar posse da armadura espiritual, o cristão precisa, primeiro, encher-se do Espírito Santo. E agora Paulo vai dizer que o cristão cheio do Espírito Santo deve então sujeitar-se ao Espírito Santo, ao Espírito de Cristo. E isso ele vai colocar de maneira clara. O objetivo do apóstolo Paulo é ordenar o bom funcionamento da igreja, é instruir e orientar para que a igreja funcione bem. Por isso ele está dando essa ordem, ele está colocando aqui em termos de um funcionamento adequado. Só que Paulo não fala só da igreja. Paulo está tratando do bom funcionamento a partir da vida do cristão, de todos os relacionamentos que o cristão tem. E observe, Paulo não está falando de um bom relacionamento que o mundo tem com o cristão, mas como o cristão precisa se comportar com todas as pessoas no mundo em que ele vive. É diferente. Muitas das vezes nós esperamos que o mundo nos trate com a devida deferência que nós achamos que temos. Só que Paulo está dizendo o seguinte: olha, cada um de nós, e ele vai exemplificar isso ao longo do texto, nós leremos ainda outros versos, cada um de nós precisa estar cheio do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, nós nos submeteremos a Ele para que as nossas relações interpessoais sejam alcançadas pelo poder de Deus. Paulo está destacando
que o preenchimento do Espírito Santo vai influenciar as relações interpessoais e a forma como nós tratamos os outros vai demonstrar se a nossa espiritualidade é real ou ela é uma farsa. Essa é uma verdade, meu irmão. A forma como nós tratamos as pessoas demonstram se somos de fato servos de Deus. A forma como nós tratamos os outros demonstram se estamos de fato cheios do Espírito Santo ou se a aparente espiritualidade das nossas vidas é uma farsa. Se você está cheio do Espírito Santo, você não pode ser um mau vizinho. Se você está cheio do Espírito Santo, você não pode ser o complicado, o causador de problema da sua casa. Se você está cheio do Espírito Santo, você não pode ser aquele camarada brigão, criador de confusão, maledicente, fofoqueiro, mentiroso, porque essas características não são características de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo começa com a ordem de maneira clara. Ele disse que nós devíamos nos encher com o Espírito, e agora então no verso 21 ele vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros por temor de Cristo. E é interessante que esse termo sujeitai-vos, o termo grego é upotasso, que tem o sentido de obedecer, mas ele tem um sentido muito mais amplo. A ideia dessa palavra, que tem duas aplicações. Essa palavra tem uma aplicação no termo civil e no termo militar. A primeira aplicação de sujeitar-se no termo militar, a palavra original aqui no grego, é a ideia de uma tropa que está organizada, se colocando debaixo do comando do líder. Então, se nós entendemos, e nós cantamos aqui que o nosso general é Cristo, nós seguimos os seus passos, Cristo é o nosso general e nós estamos devidamente organizados debaixo da autoridade do nosso líder principal, que é Cristo Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso general, é quem milita as nossas lutas. Ao mesmo tempo, ela tem uma aplicação civil. E o termo civil indica uma atitude voluntária de ceder, cooperar e assumir a responsabilidade de levar a carga uns dos outros. O que Paulo está dizendo com essa simples palavra, sujeitai-vos, é o seguinte: uma vez colocados debaixo da autoridade de Cristo, em organização no lugar onde Deus nos chamou, nós nos colocamos voluntariamente para ajudar os outros a levar as suas cargas. Nós somos cooperadores de Cristo. É a ideia daquele que está colocado debaixo do poder de Deus para servir ao outro e não para se servir do outro. Porque todo cristão, irmãos, todo cristão que está cheio do Espírito Santo de Deus vai aprender a viver humildemente em submissão, vai ser reverente a Cristo, vai se colocar debaixo da vontade de Deus, vai reconhecer a autoridade, a suficiência, a inerrância da palavra de Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas querem que a palavra de Deus deixe de afirmar algumas verdades. Amados, se nós começamos a duvidar da palavra de Deus, significa que estamos vazios do Espírito Santo de Deus e cheios da carne. A palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas, ela é infalível para as nossas vidas, ela é inerrante, ela está cheia do poder de Deus revelado a cada um de nós através do poder do Espírito Santo. E só se submete a ela aquele que está cheio do Espírito Santo. Principalmente no mundo do politicamente correto, onde as pessoas tentam adaptar a realidade da igreja, onde as pessoas tentam dizer que a igreja não pode se portar assim, não pode ter mais disciplina, assado, não pode mais denunciar o pecado. Não, a igreja continua podendo, porque quem rege a igreja é o dono dela, que é Cristo Jesus. E ela está pautada na palavra. E nós, servos de Deus, precisamos entender que a forma em que nós nos comportamos determina se estamos cheios do Espírito Santo ou não.
Porque, meu irmão, não existe, preste bem atenção nisso, não existe uma pessoa que esteja cheia do Espírito Santo de Deus que não demonstre isso no seu relacionamento pessoal. Não existe estar cheio do Espírito Santo de Deus e ser alguém de mal com o irmão. Não existe. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus manifesta isso na sua relação com as pessoas. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que seja irreverente, que não seja reverente com a palavra, que não seja reverente com a presença de Deus, que não seja reverente na hora do culto. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que seja desobediente. Se você está em desobediência a Deus, você voltou. Não existe, irmãos, estar cheio do Espírito Santo e viver em desobediência. Não existe estar cheio do Espírito Santo e viver na prática contínua do pecado. Não existe alguém que está cheio do Espírito Santo e não é submisso às autoridades, não obedece às leis, não se coloca debaixo do líder espiritual. Essas características são características daqueles que estão cheios da carne. Som. Voltou. Mais fácil, né? Desculpe, irmãos. Acabou a bateria e acontece, né? Porque o preenchimento do Espírito Santo, irmãos, é o que vai nos capacitar para viver uma vida de maneira adequada. É só o Espírito Santo que vai nos dar capacidade de compreender a palavra de Deus. É só o Espírito Santo que vai nos dar capacidade de nos submeter àquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. É só o Espírito Santo que vai de fato nos habilitar para sermos servos obedientes. É o Espírito Santo quem nos convence que devemos nos submeter e nos arrepender. E é nesse mesmo Espírito Santo que nós entendemos que devemos respeitar as lideranças, os pastores, as autoridades constituídas no nosso país, na nossa nação. E aquele que não vive isso não pode dizer que está cheio do Espírito Santo de Deus, porque é um princípio da palavra. Por isso Paulo ele dá essa ordem, então ele começa a exemplificar, e agora ele vai dar os exemplos. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5, no capítulo 5, verso 22, depois os versos de 25 até o capítulo 6, verso 4. 5:22 diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais,
não irritem os seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Dentro da orientação que o apóstolo Paulo está dando, da sujeição, ele começa então nessa ideia a organizar aquilo que Deus estabeleceu. E Paulo coloca o lar, e olha só que interessante, Paulo coloca o lar, a casa, a família, como o primeiro lugar aonde a presença do Espírito Santo de Deus é evidenciada. Paulo não começa na igreja. E esse termo, mulheres, sujeitem-se, sujeitai-vos, cada uma ao seu marido, é o mesmo usado no verso 21. E deixa eu dizer uma coisa para as irmãs, sujeitar-se não é subjugar-se, é diferente. A sujeição é a ideia de cooperar, é aquele que se dispõe a levar a carga, é ser submissa no levar da carga, e não subjugada, no sentido de ser humilhada, maltratada, mal cuidada, porque os maridos precisam amá-las. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe um modelo padrão da família, e esse modelo padrão é exemplificado com Cristo e a igreja. Olha que paralelo profundo, irmãos, e sério. Paulo está dizendo o seguinte, na minha casa, eu preciso ter um relacionamento com Liliane e Liliane comigo, ele é pautado de acordo com o relacionamento que Cristo tem com a igreja e a igreja tem com Cristo. Eu preciso amar Liliane ao ponto de dar a minha vida por ela, porque ele diz, marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Liliane precisa se relacionar comigo como a igreja se relaciona com Jesus. Misericórdia, estou perdido. Não por causa dela, mas porque a igreja hoje tem tratado Jesus de qualquer jeito. Mas brincadeira à parte, é muito sério. Paulo está dizendo que a família tem um padrão, uma organização. E é nos nossos lares, amados, que nós vamos evidenciar se de fato somos cheios do Espírito Santo de Deus. É nas nossas casas que nós vamos estar evidenciando essa verdade, porque nada adianta querer ser cheio do Espírito Santo aqui na igreja, se lá na minha casa eu não sou. Não adianta querer ser bonzinho, amável, piedoso aqui, se lá em casa você não é. Isso é uma farsa. As nossas vidas, os nossos lares, precisam ser os primeiros lugares aonde a presença do Espírito Santo de Deus vai impactar. Sabe por quê, irmãos? O diabo ataca tanto a família? Porque para destruir a igreja, ele primeiro precisa destruir a família, porque a igreja é o resultado direto de quem nós somos no lar. Quando as nossas casas estão fracas, a nossa igreja está fraca. Quando a família dos irmãos é destruída, a igreja é destruída. Quando uma família pastoral cai em pecado, a igreja sofre por inteiro. Por isso, é lá em casa que eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, entendendo que no meu relacionamento com a minha esposa, no relacionamento da minha esposa comigo, no meu relacionamento com os meus filhos, eu preciso compreender o meu papel de servo de Deus, estando cheio do Espírito Santo de Deus. Se eu não sou submisso a Cristo, eu não irei ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu vou ter dificuldades de amar e de me submeter nas relações diárias. Por isso, o marido que deve ser o cabeça, ele precisa ser o cabeça do lar, da esposa. Mas ele, para isso, precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, sendo exemplo de submissão a Cristo, sendo exemplo de oração,
sendo exemplo de submissão, sendo exemplo de fidelidade. Meu irmão, se na sua casa você não é exemplo de servo de Deus, arrependa-se, volte para o caminho do Senhor, porque você está levando destruição para o seu lar. Aquele que ama a sua casa como Cristo amou a igreja precisa ser exemplo de oração, de fidelidade às Escrituras, de correção. A esposa precisa ser submissa a Cristo primeiro, cheia do Espírito Santo, e por isso ela vai cooperar com o marido. E aí você vai dizer assim: pastor, mas meu marido não é cristão. A própria Bíblia já responde. 1 Pedro 3,1, Pedro diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, ou seja, é ímpio, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Amados, o nosso lar precisa ser uma casa de oração, uma casa de submissão. Os filhos precisam estar cheios do Espírito Santo também, para que dessa forma compreendam a importância de honrar os pais. Honrar o pai é viver de maneira digna. Os filhos adultos honram os pais quando os socorrem nas suas necessidades. Amados, há uma orientação clara do que a sujeição a Deus, ao Espírito Santo e à palavra vai produzir. E é interessante que Paulo termina dizendo o seguinte: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo está dizendo para mim, que sou pai, para Liliane, para você que é pai, ou que ainda sonha em ser pai, é que o nosso papel é de orientar, instruir e principalmente disciplinar os nossos filhos no caminho do Senhor, sendo exemplo de vida e de integridade. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa submissão a Cristo precisa ser evidenciada no nosso relacionamento familiar. Mas ela continua, e ela precisa agora ser evidenciada nas nossas relações de trabalho. E aí no capítulo 6, versos de 5 a 9, Paulo traz outra informação, e olha o que ele vai dizer. Escravos, é isso mesmo, escravos, obedeçam aos senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-os não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Quando Paulo fala aqui de escravos, precisamos entender o contexto. Não é um processo de escravidão semelhante à escravidão que houve na colonização do Brasil, quando os portugueses pegaram os africanos e os trouxeram como escravos. Alguém que tivesse uma dívida nesse contexto vendia o seu direito de liberdade para alguém, ou vendia um filho para alguém, e essa pessoa era escrava. Então, ser escravo tinha a ver com a legislação do povo hebreu. Então havia muitos escravos, e esse escravo nada tem a ver com a tonalidade da pele, tem a ver com uma condição social e uma conjuntura especial. Por que eu estou fazendo essa pontuação?
para você também não sair daqui achando que a Bíblia defende a escravidão semelhante à que ela aconteceu no Brasil. Havia um contexto, inclusive um contexto em que no ano sabático todo escravo deveria ser libertado. Mas você poderia imaginar eu pegar lá, pegar o Pedrinho e falar assim: Aristides, quer comprar o Pedrinho para trabalhar para você por 7 anos? A Aristides comprava o Pedrinho, ia ser escravo do Aristides por 7 anos. Né? Pelo tanto que ele come, Aristides ia devolver com 3 meses, mas, né, ele poderia comprar. Brincadeira à parte, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: um cristão não pode admitir a ideia de desonrar o nome de Deus em lugar nenhum. Por isso, quando ele está trabalhando, ele também não pode admitir a ideia de desonrar o nome de Deus no seu trabalho. Um cristão cheio do Espírito Santo vai ser sempre um bom empregado ou um bom patrão. Vai ser o mais justo e correto possível. E no mundo em que nós vivemos, um bom empregado costuma ouvir assim: puxa saco, né? Ah lá, tá puxando saco. Só que Paulo está dizendo o seguinte: escravos, obedeçam aos senhores terrenos de vocês. Então vamos contextualizar a nossa realidade. Ele está dizendo o seguinte: empregados, obedeçam aos patrões de vocês. Façam jus ao seu salário. Trabalhem adequadamente. Por quê? Fazer o que nós chamamos de mocegar, né? Dar aquela enrolada, desonra o nome de Deus. Porque o nosso trabalho precisa, a nossa conduta no trabalho precisa honrar o nome de Deus. E Paulo está dizendo isso primeiro aos escravos. Ele estava ali por obrigação. Ele não tinha salário. Mas Paulo diz: façam com respeito e temor, com sinceridade de coração, como se vocês estivessem fazendo para Cristo. Meu irmão, nós precisamos entender que devemos ser corretos com o nosso trabalho. E nós temos muitos exemplos de homens de Deus que foram escravos. Vocês lembram de José? José foi escravo aonde? Na casa de Potifar e ficou ali no Egito como servo, não foi isso? Foi isso, Hermes? José era escravo, não era? O que a Bíblia diz que acontecia quando José estava lá trabalhando? Por causa de José, Deus abençoava quem? O seu Senhor. José era escravo, mas era correto com Deus. E por causa da correção de José, Deus abençoava o dono dele. Daniel também foi escravo. E vocês conhecem a história de Daniel. Amados, nós precisamos entender isso. O servo de Deus precisa abençoar o seu local de trabalho. E ele faz isso porque ele reconhece que o trabalho é bênção de Deus e ele está trabalhando para glorificar o nome de Deus. Nós precisamos entender que a vida do cristão não é para agradar pessoas, mas para agradar e engrandecer o nome de Deus. Nós devemos viver para evidenciar a graça de Cristo em cada um de nós. Por isso, quando nós fazemos qualquer coisa, fazemos para agradar a Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, aquele que está cheio do Espírito Santo e se submete à vontade de Cristo, entende que não é a posição, não é o cargo ou o destaque que vai fazer dele cristão ou não. Mas o que faz de cada um de nós cristãos verdadeiros é a capacidade que temos de glorificar a Deus em qualquer lugar, através da nossa conduta. Eu glorifico a Deus aqui na igreja sendo o pastor. Eu glorifico a Deus sendo o presidente da nossa ordem dos pastores da nossa associação. Eu glorifico a Deus estando na diretoria da convenção. Mas eu glorifico a Deus sendo o marido de Liliane. Eu glorifico a Deus sendo pai de Maria Luísa, Manuela e Pedro Henrique.
eu glorifico a Deus fazendo a minha corrida e me comportando corretamente. Não é o lugar ou a posição que me faz glorificar a Deus, é quem eu sou. Por isso ele vai dizer, olha, obedeçam, sujeitai-vos. Porque a única opção que o cristão tem para desobedecer é quando uma ordem que chega a ele fere o princípio bíblico. E ele vai dizer, olha, façam isso não apenas quando o Senhor estiver vendo. Né? Sirvam os seus senhores, verso 7, de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Não faz apenas quando as pessoas estão olhando. Fazer quando as pessoas estão olhando, sem vontade, sem ânimo. Ou só trabalhar quando o patrão está perto, quando o supervisor está perto, quando o chefe está perto. Meu irmão, isso não glorifica o nome de Deus na sua vida. Já parou para pensar no impacto que nós causaríamos, cada um de nós, se nós fôssemos cristãos fiéis no nosso local de trabalho? Se ao invés de ficar compartilhando pornografia no Zap Zap, se ao invés de ficar falando besteira e pornografia nas rodinhas de conversa, se ao invés de ficar fazendo fofoca e intriga do colega, nós fôssemos homens e mulheres que trouxessem a palavra, que orassem por um colega de trabalho que está em dificuldade, que as pessoas pudessem olhar e dizer assim, olha, ora por mim. Imagina, meu irmão, o que a igreja causaria em muitas empresas, onde cada um dos nossos membros estão inseridos. Seria diferente, não tenho dúvida disso. O cristão precisa entender que se submeter à palavra não é apenas estar na igreja, mas é ser servo de Deus até no trabalho. Porque ser servo de Deus, cheio do Espírito Santo, vai nos fazer reconhecer que o trabalho é fruto da bênção de Deus. Seja você patrão, empregado ou autônomo, nós devemos honrar a Deus em tudo o que fazemos. Por último, eu quero dizer para você que Paulo nos orienta a nos sujeitarmos e evidenciarmos isso também na igreja. Dos versos 23 a 27, ele vai falar como Cristo cuida da igreja. E que a igreja é o corpo de Cristo. E ele vai dizer que a igreja está sujeita a Cristo. E nós precisamos entender isso como servos de Deus. Nós precisamos buscar constantemente e incessantemente o preenchimento do Espírito Santo, para que as nossas vidas possam ser impulsionadas pelo desejo de obedecer e agradar a Deus com as nossas vidas. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus em movimento. E o servo de Deus, que está sujeito à vontade de Deus, ele é usado através da ação do Espírito Santo de Deus em todos os lugares, até mesmo na igreja, para servir ao Senhor. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, amados, é que nós sejamos puros. Porque ele vai dizer assim a partir do verso 25, a parte B. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Paulo fala que na igreja as nossas relações precisam evidenciar a santificação e a purificação do nosso coração. A separação completa evidenciada na santificação e a purificação de uma vida de alguém que foi lavado no sangue de Cristo Jesus. Porque o cristão, meu irmão, que está sujeito ao Senhor, é aquele que abandona a prática rotineira do pecado, é aquele que reconhece o senhorio de Jesus. E nesse processo, cada cristão envolvido na igreja,
vai ser servo de Deus e vai ter condição então de reconhecer e honrar os seus líderes. Amados, nós vivemos numa geração que tem dificuldade de honrar os seus pastores, de honrar os seus diáconos. Nós vivemos numa geração que não tem mais reverência. Se estão orando, o pessoal está entrando e saindo, não está nem aí. A gente está aqui pregando e muitas das vezes os irmãos estão aí conversando como se nada estivesse acontecendo. Está tendo a leitura bíblica, o pessoal está passeando na igreja, fala alto. Tudo isso é irreverência. Pastor, não pode falar isso que o pessoal vai ficar chocado, mas é a verdade. Nós estamos nos tornando, me perdoem a expressão dura, mal educados a não respeitar os outros, a não respeitar a palavra. E os irmãos sabem que eu não sou muito formal e exigente com essas coisas, mas é verdade. Porque já houve um tempo que não se lia a Bíblia na igreja sem que a igreja toda estivesse de pé. Nós entendemos isso. Mas o cristão que está cheio do Espírito Santo e que se submete à palavra, ele vai honrar o líder. Ele vai saber que Deus instituiu pastores para velar, e velar significa cuidar, nutrir e alimentar o rebanho. E muitas das vezes a gente vê assim, mas eu não gosto do pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não gosta de mim, reclama com Deus, foi Deus que mandou para cá. E se Ele mandar eu embora hoje, eu vou, tranquilo, tranquilo. Mas eu não posso, meu irmão, entender o seguinte, como que uma ovelha diz que não gosta do pastor e diz que está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não recebo ninguém aqui para falar mal de outro pastor. Não recebo. Porque aquele que desonra o seu pastor, desonra o nome de Cristo. É uma verdade. Jeremias 3,15 diz assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Deus não dá igreja para pastor, irmãos. Deus dá pastor para a igreja. Quem cuida do pastor é a igreja. Se você não cuida do seu pastor, quem está em pecado é você. É simples assim. Nesse processo de pandemia, 313 pastores morreram. Vocês já pararam para pensar? Quantas igrejas hoje estão chorando sem pastor? E muitas das vezes nós negligenciamos o cuidado com o pastor. E não estou falando em minha causa, não. Estou falando de uma maneira geral. Hebreus 13:17, Novo Testamento, para você não dizer que o pastor ficou só no Antigo, diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amados, aquele que não se submete à liderança, à disciplina e o cuidado pastoral, não pode estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque todos nós precisamos nos submeter ao sumo pastor que é Cristo. 1 Coríntios 15:28 diz, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Quando tudo estiver debaixo do poder de Cristo, Cristo vai sujeitar tudo ao Pai, porque tudo pertence a Deus. Por isso, nós também nos sujeitamos na igreja às autoridades, nós obedecemos às leis. 1 Pedro 2,13, Pedro ensina isso. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Por isso a igreja é obediente. Por isso o servo de Deus é obediente à lei, cumpre os protocolos, os decretos, mesmo não gostando, nós cumprimos. Porque quando cumprimos, glorificamos o nome de Cristo.
Amados, sujeitar-se não é uma tarefa fácil. E eu quero concluir dizendo isso para você. Só pode ser submisso aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a sujeição é o segundo passo para que sejamos cristãos, servos de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite, pedindo a Deus que nos ajude a sermos servos, submissos à sua vontade, para que a nossa vida seja uma vida que glorifique o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Pai querido, ó Deus, nessa noite nós clamamos ao Senhor, para pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer a sua vontade, a ouvir a sua voz. Nos ajude, ó Deus, a estando cheios do Espírito Santo, nos submetermos à tua palavra, abandonando o pecado e, ó Deus, glorificando o teu nome, primeiro nas nossas casas, também nos nossos trabalhos, e acima de tudo, ó Deus, como igreja do Senhor, vivendo para a honra e glória do teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Mas vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Deixa o meu respirar, deixa o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. E
Este é o meu respirar. Ei, o microfone hoje não está feliz comigo não. Eu esqueci que eu tinha tirado ele da orelha. Então, os irmãos me perdoem. Amados, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco através do culto online, né? Se você quiser depois assistir até o início, a gente vai subir o culto integral. Danilo Santos, a Naura Viana, ao Luiz Paredão, Deisiane, Gero e todo mundo lá, né? Estão já em Caxias. Esteja orando pelo Luiz, irmãos. Pela Deisiane, pelo Gero, né? O Luiz está nessa empreitada aí de jogar no Fluminense, está indo toda semana. Semana a Deisiane está lá com a família, junto com o Gero, para poder providenciar ali algumas coisas. Então, esteja orando por eles, para que Deus esteja cuidando do nosso Luiz, que já vai estar jogando na seleção brasileira, e você vai poder ficar lá todo bobo, dizendo: esse menino, eu comprei a máscara dele, esse menino, eu orei muito por ele. E nós vamos nos alegrar, nós nos alegramos toda vez que um membro aqui da igreja, que algum dos irmãos consegue conquistar algo. Isso é bênção de Deus. Então esteja orando pelo nosso querido Luiz. A irmã Eliana Lopes, a irmã Ivani Coelho, Heloína Araújo, um grande abraço. A Maria Alice, a Alessandra, a Neuza Rosa, a Ies Rosa, a Herodite, ao Luiz Cláudio, ao Eric Viana, a Genilson Solomon, né? A irmã Ana Cavaleiro. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nós estamos muito felizes com os irmãos que estão nos visitando, também sempre estão conosco. E que Deus abençoe você e te dê um restante de semana abençoado. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado e o teu agir em nossas vidas. Dá, ó Pai, a cada um de nós um restante de semana abençoado, cheio do teu amor, do teu cuidado, do teu agir, ó Deus, para que possamos desfrutar das tuas misericórdias a cada dia. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Todos nós dizemos amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Esta semana abençoada.